E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Supercast. O assunto de hoje é um assunto de alta importância, não só para o meio ambiente. Eu digo isso porque existe muita mistificação no termo sustentabilidade. Tem muita gente que pensa que esse é um termo apenas voltado para o meio ambiente. E na mesa comigo hoje, o cara da sustentabilidade, Sérgio Oliveira. E aí, meu querido? E aí, professora, Seja tudo bem? bem-vindo! Obrigado. Quanto Prazer estar tempo, aqui. né? Verdade. Gente, vale mencionar que esse cara tá comigo desde o início. Ó, ele fez parte da primeira turma do Supertexto quando ainda nem era Supertexto. E digo mais para vocês, sabe quem criou a primeira logo que no tempo ainda não era Supertexto? Era a redação Nota 1000, isso foi ideia dele. Era um 10, não era Sérgio? 10 com outros zeros assim. Era, né? gente, depois eu compartilho com vocês essa imagem. Mas, meu querido, satisfação demais te receber Também. aqui, tá? Obrigado. Vai ser um filme na minha cabeça. A gente volta aí o quê? Uma década, né, Sérgio? Uma década, bem pouquinho tempo. Bem dia pouquinho. desses, né? Gente, 2012. Esse rapaz estava no segundo ano do ensino médio, se formou em 2013, né, É Sérgio? isso. 2013, quando eu concluí o ensino médio, eu já entrei na faculdade e já temos 10 anos aí. 10 anos. 10 anos. Formado Faz em? 10 anos. Direito. Sou Direito. advogado. Olha aí, gente, ele é analista, está voltado para as questões de sustentabilidade. Se você ainda não está no nosso canal, aproveita e já se inscreve aqui, ó, e garante e vai maratonar os outros, porque hoje o negócio aqui é sobre meio ambiente, sociedade, economia e tudo junto e misturado. Vamos embora. Bora lá. Preste atenção. Vamos desmistificar para essa galera o que vem a ver, o que vem a ser, na verdade, o termo sustentabilidade, Sérgio. Sustentabilidade nada mais é do que você tornar as coisas perenes, tornar as coisas contínuas, sejam elas empresas, seja ela a sociedade, as suas ações. Geralmente a gente conecta isso muito com o meio ambiente, porque ganhou muita notoriedade nos últimos anos, nas últimas décadas, esse declínio que a gente está assistindo ali das mudanças climáticas, Sim. recursos naturais, a escassez dos recursos naturais, a poluição dos recursos naturais. Mas quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem essa visão um pouco mais ampla. Então, quando a gente fala sobre empresas, por exemplo, é tornar que uma empresa ela seja sustentável, ela continue existindo no presente e no futuro, né? Levando em consideração não só o meio ambiente, mas outras questões também. E aí, Certo. só para a gente não ficar também só nessa pauta de empresas, a gente está falando de sustentabilidade nos mínimos detalhes, né? A gente fala de sustentabilidade nas nossas ações em casa, nas nossas ações enquanto sociedade, condomínios, bairros, Legal. cidades. Então, a sustentabilidade é algo que permeia ali tudo, né? Dentro da escola, de casa, empresas e a sociedade como um todo. Sim. Eu observo muito, Sérgio, que os alunos, às vezes, eles entendem a sustentabilidade como algo distante deles, como você acabou de colocar. Parece que a sustentabilidade ela é uma responsabilidade exclusivamente ou parcialmente do governo e das empresas. A pessoa, o cidadão, e você, aluno, escute bem, você também é responsável pela sustentabilidade do seu planeta. A gente vai tratar disso aqui agora. Então, quando eu trago isso para a sala de aula, ele vai sempre procurar um culpado no sentido de Estado e empresas. Isso. É óbvio que a gente sabe que muito sai daqui. Questão, como você mencionou, da questão da governança, da organização, né? Mas trazendo para um tema de Enem ou para um tema de vestibular do país inteiro, nós teríamos o seguinte formato, Sérgio. Desafios para inserir o conhecimento do termo sustentabilidade em meio aos estudantes, na questão mais escolar, certo? Ou ainda, desafios para reduzir o consumo e garantir a sustentabilidade. E quando a gente fala em consumo, Sérgio, é preciso a gente entender que a gente consome tudo o tempo inteiro. Todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Os recursos naturais e aquilo que foi produzido a partir desses recursos. Isso. Né? Então, eles veem muito assim, prof, é quase que impossível gerar sustentabilidade, manter a sustentabilidade, porque vivemos numa sociedade muito capitalista, consumista. Aí eu falo, tá, mas e antes disso? Você precisa analisar o anterior a isso. De onde vem esse comportamento? De onde ele é impulsionado? Sim. Né? E aí vamos entrar aqui um pouquinho na questão da agência da ONU,
Anterior a isso, tivemos a Rio 92, né, que reunião para gerar metas. E aí, em 2015, certo? Tivemos aí uma lista, são 17 ou 19, 17, 17 pontos que precisam ser atingidos em algum percentual até 2030. Isso. Certo? A gente está falando ali dos ODS, né, da Isso. ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segura. ODS. Olha só, isso é um termo técnico, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Você sabe que quando você traz uma informação específica para a sua redação, é um diferencial na tua nota. Então, guarda algumas palavrinhas que ele vai falar aqui para você inserir no seu texto. Vai, Sérgio. E é isso. Como a gente estava falando ainda há pouco, a gente não fala de sustentabilidade só quando citamos meio ambiente, né? E os ODS são uma prova disso. Dentro dessa agenda lá da ONU, em que foi ali combinado com uma série de países, você vai ver que dentre os 17 a gente tem questões como, por exemplo, redução da fome. Sim. Né? Questões de trabalho, questões, claro, de meio ambiente, questões de pobreza, né? Questões que envolvem não só o meio ambiente, mas também as pessoas. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, se o conceito é que você use recursos da melhor forma para tornar ali a sua atividade, a sua ação, sua empresa perene, sustentável, que ela dure, certo. Você está falando não só de recursos naturais, você está falando de recursos financeiros, você está falando de pessoas, né? Dentro de uma organização, e muitas organizações enxergam isso dessa forma hoje, as pessoas são recursos que você tem e talvez, em muitos casos, o mais importante que você tem, né? À toa que nos departamentos das grandes empresas chama-se recursos humanos, o tal do RH, que é quem gerencia as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente pode pontuar aqui é, além dessa, né, que nós já falamos de que sustentabilidade não se resume a meio ambiente, quando a gente está falando em recursos, a gente não vai estar falando também só em dinheiro, a gente não vai estar falando só em madeira, em água, a gente está falando em pessoas, a gente está falando nas relações que as pessoas constroem dentro das empresas, na sociedade, e tudo isso impacta. Quando você diz que, né, para o aluno é muito distante, isso é uma questão muito cultural nossa, né? E assim, no Brasil e até no mundo, a gente não fala há tanto tempo assim sobre mudanças climáticas, a gente não fala tanto tempo assim sobre economia circular, até sobre desenvolvimento sustentável. São palavras, são expressões, são ideias que elas são recentes, elas vêm ali do final do século XX, do XXI para cá, né? A própria ONU, 92, 95, isso, foi na década de 90. Então, é pouco tempo para que a gente também vire o mundo de cabeça para baixo. Mas o que eu acho que é importante a gente falar de um lado, né, mais um papo mais consciente aqui, é que as pequenas ações, elas importam muito. Então, é desde uma carona que você pega ao não sair, vai todo mundo para o mesmo lugar, tem 4 carros, vai numa carona só. É o lixo que você separa na sua casa entre o orgânico e o que é reciclável. E se no seu prédio não tem isso, de repente é um incentivo que você pode dar para o seu condomínio de fazer essa separação. É não jogar um lixo na rua, porque isso parece às vezes tão clichê, tão batido, a gente fala tanto, mas né, a gente vê aí números recordes cada vez mais presentes no nosso dia a dia, das enchentes, por exemplo, e a gente, quando fala em enchente, a gente está falando da poluição dos rios, né, dali dos os dejetos ali que geram toda aquela... Exato, vão sendo adicionados, chove e ali inunda. Então, são pequenas ações que a gente vai tomando e que a gente pode sim causar um impacto. Falando um pouco sobre consumismo, que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso também, por que não ser também uma ação nossa, a gente começar a olhar mais para o que as empresas estão fazendo? De quem que eu estou comprando? De quem que eu estou consumindo? Essa roupa que eu compro, ela paga todos os funcionários dela da melhor forma? Ou será que ela utiliza mão de obra escrava? Exato. A gente está falando disso de sustentabilidade também, porque para mim, eu estou comprando aqui no caixa, no ar-condicionado, na loja toda bonita,
Mas eu estou falando de E alguém... o antes. Exato, por onde aquela peça de roupa passou. Exatamente. Né? Então, a gente pode contribuir, a gente tem como contribuir. É claro que a gente não vai, de novo, virar o mundo de cabeça para baixo. Todo são mundo... pequenas atitudes somadas que fazem diferença. Exato, né? é um progresso, né? Exato. E, claro, a gente também não pode fechar os olhos. Eu acho que a gente tem as novas gerações cada vez mais vêm mais engajadas com esse tema. E por uma questão, eu diria que até de sobrevivência. Sim. Né? A gente fala cada vez mais de tragédias causadas por mudanças climáticas. Sim. A gente está vivendo um período, esse que a gente está aqui agora, gravando nos períodos mais quentes da história, Sim, né? Da história. Tanto nos Estados Unidos, incêndios, no Canadá. Então, não são problemas locais, são problemas globais. Mas as soluções, elas podem ser pequenas e a gente vai fazendo isso e vai espalhando no todo. Eu acredito, e ela vai gerando um impacto global. Exato. Né? Então, assim, gente, quando eu fui pesquisar a respeito da sustentabilidade, e eu estava aqui comentando com o Sérgio, que até bem pouco tempo, 2 anos, na minha cabeça, todas as vezes que eu ouvia a palavra sustentabilidade, eu obrigatoriamente relacionava, né, com o meio ambiente. Então, é muito interessante e eu acho que urgente, né, essa pauta de desmistificar o vocábulo sustentabilidade. Eu vou pedir depois para a Thay, tá, gente? A Thay está aqui com a gente e tal. Ela vai deixar para vocês aqui a imagem dos 5 P's. E eu vou pegar aqui para comentar com vocês. Sérgio, eu achei sensacional, eu achei assim de muita relevância. Mostrar, né, evidenciar os 5 P's para os meus alunos. Essa imagem que eu vou conversar com o Sérgio aqui depois aparece para vocês, tá, gente? Olha só, gente. É um círculo, né, para indicar a questão global da coisa, e nós temos 5 P's, certo? Que devem ser levados em consideração quando a conversa é a respeito de sustentabilidade. Então, nós temos as pessoas, olha que bacana, nós temos a prosperidade, nós temos a paz, nós temos os parceiros e o planeta. E como você colocou, que é exatamente o que ele analisa, gente, é a sociedade, né? Você tem o planeta e você tem a questão da governança, que para nós fica mais fácil entender como questão econômica. Você tem a sociedade e você tem o meio ambiente. Então, você tem pessoas que possuem recursos, tanto recursos financeiros, gestacionais, quanto geracionais, quanto recursos ambientais. E a forma como isso vai girar, né, é que vai gerar um impacto positivo ou não. Exato. Né? Então, assim, quando eu vi aqui, Sérgio, 2 palavras, na verdade, tirando pessoas, que a gente já sabe que está envolvido nesse processo, e o planeta, os outros P's me geraram, assim, uma certa curiosidade e eu achei muito interessante eles estarem interligados. O P da prosperidade, o P da paz e esse P da parceria. Dentre eles, a questão da parceria me chamou muita atenção. A gente estava conversando aqui anteriormente. Vamos ver, gente, vamos pensar aqui, ó, por exemplo, você é um estudante, você está em escola, está no cursinho e tudo mais. De que forma a escola pode colaborar, né, com essa formação que a gente fala muito que na redação como um fator, como um argumento, nessa lacuna da educação ambiental. Né? Então, quando você fala em pequenas ações de não jogar o lixo, um dia desse Salomão estava comendo um bombom, e a gente estava andando pela rua e ele falou, mãe, eu vou jogar isso onde? Porque ele não chegou nenhum lixo. Eu falei, dobra, coloca no bolso, quando chegar em casa, joga no lixo. Aí ele falou, olha mãe, que legal. Então assim, a criança, ele tem 5 anos de idade. Sim. Então ele não vai saber como se comportar, né? Então a minha atitude em não jogar o papel do bombom no chão, por não ter uma lixeira, não tem, ok, guarda na mochila, guarda na bolsa, guarda no bolso, mas não joga no chão. É isso. E a lata que a gente joga, e a garrafa de água que joga para fora do carro? De plástico, Caramba, PET. né? Então, assim, a nossa atitude, quanto os responsáveis, quanto os pais, quanto os analistas, os formadores de opinião, nós somos referência para a próxima geração. Então, o nosso comportamento, que a gente vê tão distante como responsabilidade quase que total do Estado e das grandes empresas, ele precisa fazer parte do nosso dia a dia. Sim. Então, ao passo que eu questiono uma empresa que não recolhe a sua produção, o que é que eu faço com o lixo que eu mesmo produzo? Então, é isso. Né? É muito comum nosso, né? E de novo, eu acho que é uma questão cultural.
da gente sempre terceirizar isso e jogar para o governo. O governo, eu pago meus impostos, ele tem... E quer um exemplo que eu acho muito interessante, é, por exemplo, calçada. Sim. A calçada, até por uma questão meio óbvia, né, ela está ali na frente da sua casa. É sua obrigação zelar por aquele espaço. Mas tem muita gente que culturalmente acha que não. Olha, do meu muro para dentro eu cuido. É uma expressão recorrente essa. Do muro para dentro da minha casa eu cuido, do muro para fora não é culpa minha, eu não tenho... Então é aquela ideia de que a coisa pública ela é de ninguém, quando na verdade ela é de todo mundo. Sim. Né? Inclusive da pessoa que se nega ali a fazer parte disso. Então, essa ideia de que a gente não está envolvido, como se a gente olhasse de fora e tivesse, olha, tem... Meros espectadores. Meros espectadores, vítimas. Exato. Né? Sim, tem várias situações que somos, sim. Sim, somos claro. vítimas, daqui a pouco a gente toca nesse assunto. Mas não nos posicionar sempre como vítimas. Tem coisas que a gente pode fazer, Sim. que a gente pode ser agente, entendeu? Fazer ou deixar de fazer. Exato. Que vai colaborar bastante. Exatamente. Né? Então, legal. Eu acho que tá aí um ponto que merece ser discutido melhor na educação nossa hoje. Né? E principalmente eu acho que a gente tem que pensar, porque a gente está na Amazônia. Sim. Né? O mundo hoje ele fala muito sobre a Amazônia e a gente tem historicamente uma dificuldade de falar para o mundo, né? de mostrar o que a gente pensa, o que a gente quer com isso aqui, o que a gente quer fazer, Sim. como que a gente quer construir o futuro da nossa sociedade. Então, se a gente, né, quer fazer parte dessa discussão que o mundo todo está falando, por que a gente não vai se engajar também? Né? Então, acho que as escolas, os formadores de opiniões, enfim, eles precisam estar mais atentos a isso e começar com essa educação bem lá, na idade de Salomão, talvez até antes, sabe? Porque, realmente, uma criança de 5 anos ainda não tem a ideia de que o papelzinho dela, quando ela joga, cai uma chuva e ele vai ali para dentro do bueiro, do esgoto. Isso. E unido a vários papeizinhos. Exato, e vai acabar formando um grande bloco e vai parar em algum lugar. Né? Talvez ele não tenha essa noção ainda, mas um dia ele vai precisar começar, né, a adquirir. Então, isso é um processo. Exato. Então, quanto antes se começa, muito melhor. Eu acho que quando a gente fala... E assim, aproveitando o teu raciocínio, e lembrei aqui dele mais uma vez, né, gente? Porque mãe é assim, né? Lembra dos filhos o tempo todo. A garrafinha. Ele já se acostumou a levar a garrafinha para onde vai, para não precisar do copo descartável. Copo plástico, exato. Sabe? Então, assim, eu acho isso algo muito positivo. Né? Você vê uma criança, ele vai para a igreja e leva a garrafa, ele vai para a escola e leva a garrafa, aí e ele fala, mãe, colocou minha garrafa? Mãe, cadê minha garrafa? Legal. Não posso ficar sem minha garrafa. Né? Então, assim, é uma preocupação. Sim. Primeiro, você tem ali aquele treinamento de, se não trouxer a garrafa, não tem como beber água. Aí começa a dar aquele susto. Medo ali, né? Isso, vou ficar sem minha água. Então, assim, depois ele começa a entender o porquê daquilo. Né? Então, a gente tem que estimular, e o legal é que ele leva a garrafa dele e faz todo mundo levar a garrafa também. Olha só. Então, assim, é uma criança que é a geração agora, né, nativos digitais, entendeu? Sim. Que já entende tudo isso, né? Que já vive essa mudança. E vamos fazer nem tinha combinado e pensado nisso aí, mas vamos fazer uma ilustração aqui. Tá. Né? A gente está falando de uma criança. Uma criança. Em um ano, vamos supor que dos 200 e poucos dias que ele vai só para um lugar, que ele consuma ali um copo descartável por dia. Dos 200 e poucos dias que ele vai para a escola, 200 dias letivos ali de escola. 210, 208, por aí. Gira em torno disso. Um pacote daqueles de copo vem 100. Então, só para o Salomão, eu estaria falando de 2 pacotes de copo. Caramba! Bota isso daqui numa turma de 20. Eu estaria falando e na de escola 40. toda? Exato. Quando você vai aplicando isso Gente. e aumentando os números, você vê o impacto que causa. Né? Então, você imagina no final do ano, como se você tivesse caixas e mais caixas de copo descartável que deixaram de ser usados simplesmente porque você adotou uma garrafinha. Ei, esse impactada. É o tipo de eu gostaria de 1 minuto para o nosso copo, porque não é, tá? Somos aqui. Sustentáveis. Um brinde, só um brinde, um brinde, um brinde. Olha aí. Sérgio. Mas a gente está falando disso, né? E eu tô falando, e a gente Eu tá tô falando impactada de um aqui. copo e só de copo, Minha né? gente, só do copo. Só e o do copo copo. que ele vai usar para beber água, porque tem o copo da hora do lanche, o copo da... Né? Exato. Caramba. Né? Então, é esse tipo de consciência, de até imagem.
Talvez a gente precise comunicar isso melhor, né? Cara, quanto de lixo que você botar gera, ali, né? A mensagem não verbal, ela gera um impacto muito grande para o cérebro, né? Então é importante. Bacana. Você ter aquilo na ilustração. Então, eu acho sim que é uma questão cultural. Voltando para o que já falamos, eu acho que a gente está melhorando, com certeza. Mas eu acho que a gente podia ser um pouquinho mais incisivo, agressivo, no bom sentido da palavra, de vamos trabalhar melhor isso, vamos conversar melhor. Vamos fazer ações voluntárias, por exemplo. Vamos sair um dia. Tornar isso ativo, né? Sabe, a gente tem parques aqui em Manaus. Manaus eu acho que é uma cidade bem interessante, assim. Eu acho que é uma cidade única no Brasil, né? A gente está em uma cidade de 2 milhões no meio da Amazônia, que você não tem mais cidades ao redor. Tem Iranduba, no Vairão, mas são cidades bem pequenas. Cara, a gente é uma ilha no meio da Amazônia, uma ilha de concreto no meio da Amazônia. Isso é muito legal. Mas, por outro lado, isso trouxe uma série de problemas para a gente. A gente tem rios, os igarapés que a gente chama aqui, que são poluídos. Você vê com garrafas, com isopor, plástico. Enfim. Móveis, sofá, tudo mais. Exato, geladeira, fogão. São objetos que, obviamente, não chegaram lá sozinhos. Exato. Alguém jogou diretamente no rio. Não necessariamente aquilo que a gente estava falando, o caminho que ele faz até chegar ali. Mas o que a gente pode fazer, né, enquanto sociedade, para se engajar e talvez mudar um pouco essa realidade? E aí falando, né, complementando o que você disse, não só não fazendo, que é o ato de jogar o lixo, o que eu posso fazer ativamente para tentar melhorar um pouco, sabe? Então, talvez esse seja um passo que seja mais urgente agora. Ações mais concretas, engajar mais pessoas que já são engajadas nessas pautas, nesses temas, a gente precisa ir um pouco além. Torná-los mais públicos. Exato, né? isso. Eu acho que, assim, envolver mais vertentes. Isso. Nesse, não só os ambientalistas, não só a galera desse viés, que eles já estão ali, mas de que forma... E aí volta para essa palavra, a parceria. De que forma a galera da tecnologia pode ajudar, de que forma a galera da educação, da mídia, que é muito importante, né? Divulgando isso com mais frequência, tornando isso mais fácil, mais acessível. Porque, assim, é um termo que fica muito distante, como nós começamos a nossa conversa, mas ele precisa fazer mais parte do dia a dia. Né? Então, a criança, ela precisa entender que ser sustentável não é só plantar árvores, não diminuindo a importância disso, pelo amor de Deus, não é só a coleta seletiva, e que a gente tem aqui uma lacuna muito grande, tá? E eu vou já voltar aqui na coleta seletiva. E a questão da consciência comportamental. Essa do copo aqui agora eu achei sensacional. E essa é uma atitude só. Cara, Sérgio, eu tô há uns 15 dias estudando esse tema para conversar com ele, né, gente? Porque sabe como é que é, né? O cara é profissional, né? Por favor. E aí, já foi dando assim... estalos em mim, sabe? Tipo, eu vou retirar meus copos também. Eu vou, sei lá, instruir o meu aluno a trazer a garrafinha e, por exemplo, tem café. Vamos comprar xícara. Toma o café, usou a xícara, lava a xícara, reutiliza a xícara. Então, assim, se alguém não começar, né? Como você falou, a gente inicia, parece que é um pouco agressivo. Ai, não tem copo, credo, que delicadeza. Ai, como é que eu vou a um lugar e a empresa me fornece um copo? Né? Então, tem aqui, ó. Usou, lava. Então, funciona da mesma forma. Incrivelmente. Então, assim, atitudes. Eu sempre falo para eles que quando eles vão trabalhar temas voltados para desafios sociais, a gente tem sempre alguns que são os mesmos culpados. O Estado, a escola, a família, a mídia e o cidadão. Eu deixo sempre colocar o cidadão aqui no final, como se ele fosse sempre a grande vítima. Mas nesse critério, todos aqui estão envolvidos. Todos muito envolvidos. Então, o Estado, ao meu ver, precisa muito ainda caminhar no sentido da divulgação da educação, né? No sentido de tornar isso mais fácil, sabe? Assim, a compreensão da coisa mesmo, entende? Não distanciar, não, faz parte da agenda da ONU, não, faz parte da agenda de todo cidadão. Como um cidadão comum pode colaborar para a realização das metas que precisam ser cumpridas até 2030. O que você pode fazer? Você pode tirar o seu copo dessa tonelada de copos aqui? Você pode parar de comprar plástico? Você pode... Como nós vamos fazer? Até um tempo desse, nós não teríamos mais essa sacola no supermercado. Não se aconteceu, elas retornaram. Eu me perdi nesse rolê. Então, tá aí um tema pra gente. Muita gente foi contra, né?
a questão das sacolas, e é um tema curioso, porque, de novo, eu trago a questão Pronto, cultural aqui. olha aí. Você já tem cidades no Brasil hoje que não usam mais a sacola plástica. Certo. Né? Você, se quiser, você compra, ou senão você consegue. O supermercado é cheio daquelas caixas de papelão que eles recebem. E até a própria sacola, né? A que sacola você sustentável, usa. tem aqueles, né, que tem rodinha, enfim. Então, são idas e vindas, né? Poxa, tiraram a sacola, voltou. Você percebe, poxa, as pessoas às vezes elas preferem mais a praticidade do que pensar nessas questões que a gente está falando. E sendo muito sincero aqui, Lívia, não é algo que você já nasce. Eu não nasci fazendo cálculo de copo e coisas assim. Sim, você vai vivendo isso. E quando Exato. olha, você para e, cara, você é isso impactado por esse resultado. Tem eu tive a sorte de estudar lá no Adalberto e a gente sempre teve muitas ações de meio ambiente. Muitos projetos, eu lembro. Muitos projetos. E eu nunca esqueço um que a gente foi fazer no Parque do Mindu, no parque mesmo, ali no Parque 10. E talvez foi um dos que foi mais marcante, porque a gente estava indo lá fazer uma reportagenzinha sobre o problema do lixo, problema de poluição. Chega a ser, né, meio impactante você chegar num parque, tem árvores e tal, tudo muito parece legal, a natureza. Quando você chega ali, pelo menos na época que a gente foi, e você vê aquele monte de, primeiro, espuma. Água com muita espuma significa que ela está ali com algum processo químico que não tá saudável, não era o que era para acontecer. Muita espuma, muito lixo, porta de geladeira, porta de congelador, sofá, e você vê jacaré ali no meio. Sim. Né? Os peixes têm uma vida ali, não um ecossistema prejudicado ali, né? A biodiversidade ali. Exatamente. E aí você para e pensa assim, cara, isso é dentro de um parque, né? O peso que isso tem, ele é forte, porque você nem no lugar que deveria estar conservado está. Achar que essa solução, ela vem do Estado e dos governos, da família e tal. E só como se fosse algo de cima para baixo que vai resolver o problema de todo mundo, não. Não acredito nisso. É algo muito participativo, é algo como se a gente estivesse falando aqui de um país funcionar. Né? Para o nosso país funcionar, a gente precisa que minimamente não, que a maioria das pessoas sigam as regras. Exato. Porque se a maioria não seguir, vira baderna. Se a maioria estiver fazendo tudo errado, não funciona. Não tem como esperar outro resultado. É a mesma coisa de sustentabilidade. Ou vai a maioria caminhando junto, ou a gente não vai atingir o objetivo. Pode ser o objetivo mais lindo, bonito e até mais fácil. Mais fácil, exato. Mas se você não tiver se você não tiver engajamento das pessoas para fazer isso, fica muito na teoria. E aí eu acho que vale um parênteses aqui, ninguém aqui está sendo ingênuo também de falar assim, olha, a gente citou aqui a questão da mídia, de divulgar melhor. Não basta só, isso é claro, mas é preciso também. Porque tem pessoas que ainda não foram alcançadas com esse estalo, sabe? Que ainda acham que a gente pode conversar abertamente sobre isso, mas tem gente que acha que não, isso não existe, que isso não é verdade. Não é verdade. É um exagero, não é para agora, talvez seja para 2100, sei lá. Não vou estar mais aqui. Não vou estar mais aqui. E aí esse do eu não vou estar mais aqui é terrível. Meu Deus. É muito... eu ia falar ainda há pouco, tu me lembrou. É o comentário mais egoísta que se pode ter. Eu não estarei mais aqui. Eu tenho que jogar o lixo mesmo, porque senão o gari não vai ter emprego. Sim. Sabe? São comentários que, por mais absurdos que pareçam, eles existem. Né? E a gente precisa parar de ter um lugar como esse e pensar, cara, não faz sentido isso, porque você está indo justamente na contramão de... A gente está tentando resolver um problema, você está indo no que trouxe o problema até aqui. Exato. Né? A gente está falando de um problema cultural e histórico em que a gente ficou séculos sem falar sobre isso. Né? A gente teve... Até porque foi toda uma evolução, né? De produção de lixo, crescimento de população, revolução industrial.
Ninguém boom da internet e tudo mais. Ninguém pode ser ingênuo de pensar que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles pensam, poxa, precisamos arrancar só 100 árvores de pau-brasil porque precisamos pensar em sustentabilidade. Isso não era a pauta da época. Exato. A pauta da época era vamos arrancar tudo para ganhar dinheiro. Exato, vamos produzir. E hoje a gente está num momento justamente diferente. A gente não pode arrancar tudo porque senão vai acabar tudo, inclusive o dinheiro. Exato. Né? Então, é tudo muito conectado. Eu achei sensacional. Essa conectividade aqui, gente, eu acho que não tem, assim, a palavra sensacional ela fica pequena na questão da humanidade, né? Então, aparece pessoas, planeta, a prosperidade entra, porque a gente sabe que o recurso financeiro é necessário para todas as situações. Sim. E a gente tem as parcerias e a paz. Então, observe que a paz entrou. Você alcançar a paz no sentido de tranquilidade, Sim. que teremos um meio ambiente para as futuras gerações, né? Com sustentabilidade. Eu acho muito bacana o significado que o dicionário dá para a sustentabilidade. É viver o hoje interligado com o amanhã. Exato. Né? É produzir hoje sem prejudicar o amanhã. Então, quando você tem uma sociedade que está preocupada exclusivamente com o seu bem-estar, com o agora, com o imediatismo, e vale dizer que esse imediatismo ele não é algo recente, ele é algo que ele é nato do ser humano. Eu quero para ontem, eu quero meu dinheiro, eu quero a minha casa construída, eu quero meu recurso e tudo mais. Né? Então, quando você tem esse pensamento e ele se sobrepõe ao restante da conexão, a coisa não vai girar. Não vai girar. É isso. E é como você falou, as pessoas vão ter uma vida desregrada, né? A gente vai já entrar nos 3Ds lá que eu comentei contigo. Você não alcançará a prosperidade, a não ser que você tenha aquela prosperidade de poucos, certo? Você não tem um meio ambiente equilibrado, e eu vou já soltar um repertório top para vocês, artigo 225 da Constituição Brasileira. Boa. Ei, lembrei aqui agora. E você também, como que você vai ter paz com pouquíssimas pessoas tendo acesso a um meio ambiente sustentável para elas, Sim. E maior parte da população sem isso? A gente está falando muito, né, sobre mudanças climáticas recentemente, enfim, e você, não sei se é fácil imaginar, né, mas imagina aquelas populações que estão ali, principalmente que moram em ilhas, né, ilhas no Pacífico, algumas na África, Ásia, enfim, mas que são países que têm acompanhado isso. A gente está falando de fato, as pessoas medem, são dados, são registros, não é apenas uma narrativa. Sim. Em que os países estão desaparecendo, porque o nível do mar sobe e vai, né, cada vez mais pegando uma pontinha da terra ali. Como que você espera como é que a gente espera que essas pessoas estejam? Será que alguém vai estar tranquilo nessa situação? Né? A pessoa não consegue ter... beleza, mas não vai estar aqui, daqui... A pessoa para e pensa assim, por que eu vou ter filho, por exemplo? Vou botar meu filho aqui nessa ilha para ele morrer depois, ou não ter para onde ir, não ter casa? Meus netos, o que vai... Você começa a comprometer o futuro. É totalmente o oposto do que a sustentabilidade diz. Né? A gente abriu a conversa falando que a sustentabilidade são ações, são tudo aquilo que a gente faz para tornar a coisa perene, possível, durável, exato, porque senão acaba. Porque senão pode gente, acabar. É muito sério, né? São muitas coisas conectadas. E assim, para vocês, olha só, guarda aí. Quando a gente pensa nos desafios, as dificuldades, os obstáculos, o Sérgio tocou muito na questão cultural, né? Então você tem um comportamento enraizado de geração em geração, de desperdício, de ausência de preocupação com o futuro, de achar que a sustentabilidade é algo muito distante do cidadão comum. E isso não é, a gente já comentou aqui para você. Outra coisa, não adianta só... Você pode colocar como um fator a negligência governamental? Você pode. A gente acabou de falar que é tudo muito conectado, tá? A mídia, ela entra? Ela entra. E entenda que todos os 5 elementos, Estado, família, escola, mídia e você, como cidadão ativo, todo mundo tem uma fatia nessa problemática. Então, é um tema extremamente rico no sentido de dá para você pegar fatores diferentes e abordar. Tá? Então, o que acontece? Sérgio, o artigo 225 da Constituição diz que todo cidadão tem direito ao meio ambiente equilibrado.
né? Então, o que acontece? A gente tem uma garantia constitucional, mas é uma garantia que ela não se sustenta apenas, como você falou, de forma vertical, governo e sociedade. Sim. Então, ela é uma garantia, não sei nem se eu posso falar isso juridicamente, mas ela precisa. Você tem empresas que trabalham com o recolhimento do lixo e tudo mais, porém, muitas pessoas podem não respeitar isso e não respeitam. E aí, despejam, colocam, jogam os seus resíduos em locais inapropriados. Então, assim, o Estado e o cidadão. Então, espera, liga, pergunta, que dia é a coleta? Sim. Aí, quando você não tem, eu não sei se existe um disco de denúncia para isso. Existe. Existe. Geralmente as secretarias de meio ambiente, né, elas recebem esse tipo de denúncia. As SEMAS aqui em Manaus e a Secretaria Estadual também de Meio Ambiente. E é uma forma de participar. Sim, né? A sim. gente volta um pouco, sai um pouquinho, mas sem sair tanto. Isso é cidadania. Né? Você Exato. participar daquilo que interfere ali na vida da sua sociedade. Né? E você falou, eu estava lembrando, que aqui em Manaus a gente tem ações que são muito interessantes, por exemplo. Então, muito, acredito eu, que em virtude, né, da gente ter muitos igarapés permeando a cidade e por um tempo isso foi um hábito das pessoas simplesmente jogarem as coisas, a Prefeitura de Manaus tem um serviço de coleta de grandes objetos. Então, se você tem um sofá, um colchão, uma geladeira para descartar, você pode simplesmente ligar, parece que tem um WhatsApp também. Eu, sinceramente, eu nunca utilizei o serviço, mas divulgam até que com frequência em outdoor, em televisão, eu já vi internet. também, Você liga, eles vão buscar de graça. Né? Então, esse é um bom exemplo. É uma ação positiva que a gente pode reforçar, inclusive em outros lugares do país, poderia servir como exemplo, para facilitar a vontade que o cidadão tem de contribuir. Mas ele também tem que ter. A gente fala muito, né, na nossa área que é uma responsabilidade participativa. Pronto. Não adianta, ninguém vai entrar na sua casa e me dá aí teu lixo, recolher, não acontece isso, né? O cara só vai pegar teu lixo se você Tem alguma entregar. Coisa aí que você não quer mais, meu querido? Passa pra cá. Lixo. Vai todo fiscal dia, do lixo. Fiscal do lixo. Adorei, fiscal do lixo. Não tem, você precisa querer jogar o lixo fora e jogar da forma certa. Então, você precisa das duas pontas ali funcionando. Isso, né? exato. E aí a gente pode falar um pouquinho e um pouco além também e falar de quem está no meio disso. Então, por exemplo, as lojas, os fabricantes, outras pessoas, para a gente sair um pouquinho do eixo família, aluno, Estado. Quem está no meio disso? As empresas. As empresas comercializam. Né? O que a gente tem visto, e voltamos um pouco o papo, né? A gente vê as conexões, mas será que as empresas que eu estou comprando, elas têm uma responsabilidade? Né? E a gente, vamos só dar uma pausa aqui do meio ambiente também, mas quando a gente está falando de sustentabilidade, está falando de ESG, a gente está falando de práticas também que não são apenas com a natureza, mas com as pessoas também. Certo. Então, poxa, né, aquilo que falamos sobre a marca de roupa, o estabelecimento que eu compro, ele respeita as questões ambientais dos funcionários, enfim. É uma forma que eu tenho, enquanto consumidor, de participar também. Sérgio, eu não tenho lá na minha casa nada para descartar, o meu lixo eu já faço, né? Eu já faço a coleta seletiva. O que eu posso fazer mais? Começa a ampliar para esse outro aspecto de se questionar, poxa, essa empresa aqui que eu estou comprando, será que ela cumpre o papel que ela tem na sociedade? Porque eu estou querendo cumprir o meu e eu vou querer, para isso, que as pessoas e as empresas com quem eu tenho relação também, que aí também não adianta, eu também sou totalmente sustentável, eu uso meu copo aqui que não é descartável, mas eu compro de uma empresa que notoriamente desmata a Amazônia, uma empresa que polui rio, uma empresa mão de obra escrava, uma empresa que tem tira ali matéria-prima de forma indevida. Isso.
Então, tem que haver uma convergência nisso aí. Entendi. Né? Então, Sim. não basta fazer apenas essas ações, elas são muito importantes, mas começar a olhar para quem está aqui no meio As também. suas parcerias, né? Exato. Quem são as suas parcerias? Quem é o seu ciclo ali que está te envolvendo nisso? Legal, gente. Muito importante isso aí, ó. Sérgio, para a gente caminhar aqui para o fim, gente, tem os 3 Ds, que é o desinteresse, que foi o que ele acabou de falar. Não tem como alguém, não tem o fiscal do lixo. Você tem que querer colaborar. Desinteresse, a desinformação, que a gente trabalhou isso no início, né? De como a escola, como a mídia, como o próprio Estado pode tornar tudo isso mais acessível, no sentido de facilidade mesmo, instrucional, Sim. né? E a questão da desigualdade social, né? Então, quanto menos instrução, e está tudo muito ligado, quanto menos instrução, quanto mais nível de pobreza, não obrigatoriamente teremos pessoas que irão gerar uma poluição obrigatória, mas distancia da informação, Sim. distancia também do comportamento sustentável, né? Sim. Então, quando vocês forem pensar, pensem nessas 3 dificuldades, que é o desinteresse total, tá bom? Dos 5 aqui, ó. A desinformação de boa parte deles, porque muitas vezes tem informação, mas não tem interesse em cumprir, participar, em ser ativo, em exercer a cidadania, e também a questão da desigualdade social, tá? Então, tem muita gente, às vezes também, que pode cooperar com esse ciclo, né, da insustentabilidade por uma necessidade. E deixa eu só fazer um parênteses, que eu acho que isso é interessante. A gente está falando, né, de, às vezes, pessoas que elas não têm o que comer, por exemplo. Quando Sim. eu tenho um país, uma sociedade em que eu tenho essas desigualdades tão acentuadas, como é a nossa, em muitos casos, Sim. Eu deixo uma parcela da população à margem dessa discussão, e não porque eles não querem participar dessa discussão, e sim porque eles têm desafios muito maiores, como sobreviver, Exato, né? Como achar um teto, alguma coisa assim. Exato. E eu também não tenho como construir uma sociedade justa para todo mundo se eu deixo essa galera de lado. Exato. Né? Eu tenho que ter essa visão macro da coisa e tentar encaixar. E sabe o que é mais surpreendente nisso tudo? É que mesmo assim, essas pessoas às vezes fazem mais diferença do que as pessoas que têm informação. Nossa. Pessoas que têm, pelo desinteresse, o desinteresse é tanto que, por mais que tenha um grupo que seja um pouco desinformado, mas são pessoas que ali na comunidade, né, na favela que ele mora... Querem preservar o que tem, né? Eles querem, porque entendi. eles sabem que aquilo também é uma questão de sobrevivência Entendi. para eles. Né? Eles sentem na pele quando a enchente acontece. Entendi, Eles sentem perfeito. na pele quando... É a vivência, né? Uma coisa é você resolver o problema da vivência alheia, no sentido de enchente, desabamento e tudo mais. Outra coisa é a pessoa que está lá naquela área. Deslizamento, né? de terra, construções irregulares, enfim. Então, não é... A gente Nossa, não deve... é muita coisa, né, Sérgio, envolvida aí. Eu acho que a gente precisa encarar esse tema, como a gente começou a conversa, quebrando tabus. Exato, Então, não achar que sustentabilidade é uma coisa quando ela é muito mais, não achar que sustentabilidade é restrito a um grupo quando não é, não achar que sustentabilidade é algo restrito a... porque está na moda, porque é legal falar. Sim. Aproveitar a onda aí, vai surfando. Não. Eu acho que a gente precisa sentar a discussão e Exato. dizer, olha, vamos zerar porque é por aqui e não exatamente por aqui, sabe? Exatamente. Se todo mundo tivesse nessa mesma página, e a gente volta para a importância de comunicar, falar e debater isso, a gente poderia avançar mais. Eu vou te falar, e você como foi meu aluno, você sabe disso. Gente, a maior dificuldade que eu tinha na vida de escrever dos temas era sobre o meio ambiente. E pesquisando sobre isso, eu acabei me encantando. E eu acho isso muito legal. E assim, eu tô super incomodada por ainda usar muita folha, super incomodada por ter muito copo e não quero mais colaborar com isso, sabe? E eu acho que você vai de fato entendendo que você está colaborando para esse ponto negativo, para essa situação de insustentabilidade. Sim. E aí eu vejo que é uma escadinha, né? É meu filho que vai me educando ao passo que eu vou tendo um bom comportamento e a gente vai tendo esse feeling, exatamente, né?
E aí eu já quero passar para o meu aluno vai levar para casa dele e a gente vai crescendo e fazendo essa revolução. Vai contagiando, né? É legal, Muito bacana. E assim, gente, no sentido concreto da coisa, né? Como o Sérgio falou aqui, não é, beleza, 2 fofinhos conversando sobre sustentabilidade. Não. A gente tem aqui um cara que trabalha com isso e eu como educadora, né? Como formadora de opinião aqui, no sentido de, no ato mesmo, no processo de orientação e de conscientização e de viver o processo. Porque, muito feio, você vem, fala, mas não vive. Sim. Então, você não é uma referência para aquilo. Gente, estou muito incomodada. Vou mandar recolher os copos, vocês providenciam as garrafinhas de vocês. Já vou mandar fazer umas squeezes aí, tá? Vamos lá, baixa os copos. Eu fiquei impactada de imaginar o Salomão carregando 3 sacos de copos. Seria a produção dele só para tomar aguinha. Eu fiquei impactada. É isso. Cara, já é um bom começo, né? Ei, acho que vai ter parte 2 e parte 3 desse podcast, tá? Sustentabilidade é um assunto muito amplo. A gente ficou aqui com a ideia dos desafios, tá, gente? Entendam a desinformação, o desinteresse e a desigualdade social como ponto de partida para essa análise, tá bom? Para que vocês possam escrever sobre os desafios para uma sociedade, né? O nosso país. Vamos tratar primeiro o Brasil para depois pensar numa versão mais global, já que o tema faz uma abordagem nacional, beleza? Sérgio, eu também guardei muito uma frase do Paul Watson, dos co-criadores da Greenpeace, que ele fala que inteligência é a capacidade que as espécies têm de conviver em harmonia. Né? Então, quando você tem aí uma biodiversidade equilibrada, e aí a gente volta com o artigo, e as menções feitas pelo Sérgio aqui, gente, podem ser utilizadas como repertório, tá? Você tem todo um raciocínio aí colocado, né? Então, desmistificar o conceito de sustentabilidade, entender que a gente não fecha só no Estado, os 5 P's precisam de todos. E só fazendo um parênteses que eu acho importante, é aquilo que a gente conversou também aqui no off, que não é lei que falta. Pode ser que tenha muita lei boa, processo de intervenção. Isso. Quando chega lá no final da redação. Lá no finalzinho aqui, ó, vestibulando, hein? Eu fiz para sempre super texto, querido. Poxa, mas quando chega lá no final, na intervenção, sair um pouco desse, cabe o Brasil criar lei para obrigar as pessoas. Vamos lá combinar. Se a gente tivesse uma lei hoje obrigando as pessoas a jogarem o lixo na coleta, será que, sabe o tal da lei que pega? Sim. Não ia pegar, porque não é falta de lei, né? Exato. A gente tem que sair um pouco desse aspecto e voltar um pouco mais para hábito, para ação, para cultura. Instruir, sociabilizar a informação, levar. E assim, eu acho que as pessoas poderiam também ser multadas e fiscalizadas. Também. Eu acho que seria interessante isso. Apertar mais a fiscalização. Tem cidades que já têm hoje a lei de que você joga um lixo no chão, ali você é multado. Exato. É válido. Já existe, a gente precisa colocar em prática, precisa reforçar, precisa fazer isso acontecer. A ideia também que vocês gostam bastante de inserir como matéria, o novo ensino médio já traz esse leque aí, né, da sustentabilidade, sim. Da questão da educação emocional, financeira, e percebendo que está tudo muito unido, tá? Então, a gente tem novas propostas, né, que serão amadurecidas no decorrer dos anos. Meu querido, o nosso papo meio ambiente tá sensacional, tá? Eu tenho certeza que teremos parte 2 e parte 3, mas agora nós vamos conhecer um pouquinho desse rapaz. Vamos lá. Chegou a hora Chegou a ampulheta do Sérgio, vamos embora. Uma comida. Parmegiana. Amo. Filé à parmegiana, ai, gente, frita. Maravilhoso. Ei, uma cidade. Manaus, eu gosto muito daqui. Eu também, cara. Eu me sinto em casa aqui. Eu sou daqui, né? Eu tenho que me sentir em casa, mas piauienses, por favor, sem ciúme, mas amo Manaus. É isso. Cara, um livro ou um filme que virou algumas chavinhas na sua cabeça? Por incrível que pareça, nem sabia dessa pergunta. Um dos primeiros livros que eu li muito tempo atrás, Nosso Iceberg Está Derretendo. Olha aí. A história de uns pinguins, é uma história bem ilustrativa, mas que passam por um processo em que o iceberg em que eles moram está derretendo, e ali você tem conflitos, né? Medo de mudança, será que a gente se muda? Não, isso é normal, sempre fizemos assim, vamos continuar fazendo assim. Legal. Dica, eu acho que casa com esse papo que a gente teve Legal. Sérgio, um sonho, coisa pequena, coisa grande, vai. Às vezes tem até de pular paraquedas, até outras coisas.
Fica à vontade. Um sonho. Um sonho. Eu acho que ainda quero trabalhar com televisão. Sempre falo isso, Quer? né? Eu acho que Vamos rolar uma parceria aqui nesse podcast, meu velho. Acho que aqui é um ensaio já. Olha né? aí, Posso legal. dizer que eu comecei aqui já. Ai, que falando pela bacana, primeira vez. Sérgio. Muito legal. Sérgio, aproveita e deixa pra galera, pra esses vestibulandos, uma mensagem sustentável. Tá Vai. bom. Pessoal, falar para vocês que essa é uma fase muito importante na vida de vocês, como foi na minha, como tenho certeza que foi da professora Lívia. É uma fase que a gente aprende muita coisa, que a gente descobre muita coisa. Eu, sinceramente, acho que eu sempre fui muito fã de redação. Eu aprendi muita coisa, seja para escrever, seja depois quando eu comecei a ter mais interesse por algum tema, enfim. Então, aproveitem isso para a vida de vocês, né? Isso são conhecimentos, são bagagens que a gente leva para a profissão, para os relacionamentos, para a nossa vida pessoal. E um conselho, né, uma mensagem sustentável também ali, calma que o futuro vai dar certo. É só manter a calma que vai dar certo. Então estamos na torcida aqui. Maravilhoso! Meu querido, muito obrigada. Eu que agradeço, de verdade. De sempre. Desde a década passada, Desde a década né? passada. Ao infinito e além. Né? Quem isso. sabe a gente aí não faz parcerias. Eu tô sentindo que esse negócio vai continuar, viu, gente? Sim, Meu amor, que Deus te abençoe. Que você continue nesse seu caminho sustentável. É isso. Tá? Em todos os sentidos, tá bom? Colaborando não só com a sua própria casa, mas com o mundo inteiro, né? Com a nossa casa. É Tá, isso. meu querido? Obrigada. Fica com Deus. Eu que tá? agradeço. Obrigadão, pessoal. Um abraço, beijo para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Uma honra estar aqui, é claro. E vamos voltar mais vezes. Vamos sim. Galera, esse foi o nosso Supercast de sustentabilidade, tá? Tema extremamente pertinente. E se você não está ainda no nosso canal, aproveita e já se inscreve, deixa teu like e encaminha para todo mundo que você conhece que ainda não sabe e não entende ainda a respeito de sustentabilidade. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!